Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou. O gaúcho Ney Fernandes é uma das bandeiras do futebol goiano. Ney brilhou como jogador, como treinador e também como comentarista e tem uma extensa folha de serviços prestada ao futebol. Jogou na várzea em São Leopoldo e defendeu o Aimoré, Fluminense, Grêmio e o Caxias, quando deixou a posição no time para nada mais nada menos que o lendário Mengalvio. Chegou em Goiânia para treinar a Associação Campineira, mas acabou mesmo no Sírio-Libanês. Pelo Riachuelo, comandou o time que disputou o Torneio da Morte com o Goiás. Com sua experiência no futebol carioca e gaúcho, Ney Fernandes contribuiu para a profissionalização do futebol goiano. Ganhou títulos com o Vila Nova, com o Goiânia e também trabalhou em outros clubes como Goiás, Atlético e Inhumas. O gaúcho Ney Fernandes eternizou sua marca no lugar que escolheu para viver. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias quer saber as histórias de Ney Raimundo Fernandes. Por Ney Fernandes. Quem é Ney Fernandes? Ney Fernandes foi um gurizinho que nasceu em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 24 de agosto de 1933. Portanto, quer dizer, 81 eu já deixei para trás, já estou caminhando para os 82. Esse é o Ney Fernandes. Como o futebol entrou na sua vida, Ney Fernandes? O futebol entrou na minha vida quase que por necessidade. Porque eu, aos 13 anos, eu trabalhava numa fábrica de botas Haas, nem existe mais, na São Leopoldo. Trabalhava lá nessa fábrica e depois fui entregar marmita para uma tia minha que tinha uma pensão. E aos 13 anos eu fui jogar no juvenil do Grêmio Esportivo Nacional, que era um time amador de São Leopoldo. E depois o Aimoré foi lá. O único time profissional que tinha na cidade era o Aimoré de São Leopoldo. Tinham 4 ou 5 equipes lá, mas o único time profissional era o Aimoré. Aí o Aimoré me guinchou, eu fui para lá, fiquei lá bastante tempo, muito feliz, e ali eu iniciei minha carreira de jogador profissional. E você, Ney, sempre foi lateral direito ou jogou em outra posição? Não, algumas vezes eu jogava com a 5, porque eu gostava de ser volante, porque naquela época o 5 armava, era o armador do jogo, e os 2 laterais marcavam os pontas, e eu sofria muito com as pancadas que eu tombava.
Mas eu também batia bastante. Sofria, mas batia bastante também. E gostava quando alguém me dava a camisa número 5. Aí eu achava bom, beleza. E o que o senhor lembra dessa época aí do futebol amador lá em São Leopoldo? Como que era, onde o senhor jogava, como é que era o campo, como que era o futebol lá na cidade? O futebol lá na oportunidade era meia dúzia de abnegados que não se conformaram em ser postergados a plano inferior na diretoria do Aimoré, porque o Aimoré era um time de futebol patrocinado pela Borbonite, era uma empresa que tinha lá uma indústria de borracha, fabricante do solado Amapá, pode falar porque por aqui não tem. Então era a Borbonite, então os homens da Borbonite lá, os ricaços da Borbonite, é que mantinham o Aimoré. E os outros meia boca que tinha por lá queriam penetrar no Aimoré, mas não davam conta, não tinha grana. Então aí fundava aqueles times lá, de paliativo daqui, paliativo dali, ia daqui, mexia. E eu acabei iniciando num desses times. Foi que me serviu de alicerce para naturalmente chegar até o Aimoré. Então a vantagem é essa, o Aimoré era um time patrocinado por ricaços, e os outros times eram dos pobretões. E o senhor considera o período como jogador, quando você esteve no Grêmio, como o período mais relevante da sua carreira como jogador de futebol? Para mim foi o mais relevante porque por onde eu passei como jogador de futebol antes do Grêmio, eu era boleiro. Eu bebia, eu fumava, eu ia para a zona. Quer dizer, e no Grêmio não teve nada disso. No Grêmio, o doutor Saturnino Vanzelotti, que era o patrono do Grêmio Futebol Porto Alegrense, me chamou na sala dele lá na importadora que ele tinha em Porto Alegre, lá na Duque de Caxias, e ele me chamou e falou, aqui o negócio é o seguinte, é assim, 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 assim. Se servir para você aqui, bem, se não servir, amém. Então a conclusão que eu tiro, entrei boleiro no Grêmio de Futebol Porto Alegrense e saí homem de moral e de reputação. Ney, e vestir essa camisa tricolor, só tá na pele do tricolor ou do colorado, dá para se medir qual que é essa rivalidade. O senhor tem como definir a rivalidade entre Inter e Grêmio? Olha, a rivalidade, o problema é o seguinte, que é que o Grêmio teve a infelicidade de não aceitar negro. Negro não jogava no Grêmio. O primeiro negro que jogou no Grêmio foi um ex-ponta-direita do Internacional e do Vasco da Gama, chamado Osmar Fortes Barcelos, que a população futebolística do mundo inteiro conhecia como Tesourinha. Então foi o primeiro negro a jogar no Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E dali o Grêmio abriu as portas. Então o Grêmio passou a ser um clube meio que escanteado pela população, aquela classe mais humilde e tal. Hoje a classe humilde toda de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul inteira, todinha de Colorado, todinha internacional. E o Grêmio é mais gravatinha, gosta de chamar os outros de macaco, a menina foi lá agora, chamou o Aranha de macaco, para que isso? Quer dizer, é mitidez, é aquela coisa. O Grêmio sempre foi um time sofisticado, um Grêmio soft. Essa é a explicação do Grêmio. E o senhor encerra a sua carreira de volta ao Aimoré. Como foi encerrar a carreira? Aí foi doloroso, cara. Aí doeu. Doeu porque, na realidade, o meu treinador na época era um capitão do exército chamado Carlos Froner. Um homem treinou o Flamengo, treinou o Bahia, treinou os maiores times do Brasil. O capitão Carlos Froner. E ele me chamou e disse, vem cá, guri, vamos trabalhar comigo lá em São Leopoldo de novo. Aí eu estava a fim de parar já, porque eu não queria peregrinar que nem cigano, atrás de clube no interior. Aí quando chegamos lá e tal, vamos treinar, dali uns 3 ou 4 dias mais ou menos, ele me chamou e disse, olha, eu acho que nós dois vamos ter que voltar para Caxias, vamos ter que voltar lá no Flamengo lá, porque o Caxias hoje é Caxias, mas naquela época ele chamava-se Flamengo. O campo dele era do lado do cemitério ali. Quando ele estava ganhando o jogo de 1-0, a bola vivia nas catatumbas lá. Ele jogava a bola só para o cemitério. Então aí o capitão Carlos Froner me chamou e falou o seguinte, guri,
me chamaram de guri. Ô, guri, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que voltar para Caxias, porque tem um cara que está aí trocando de roupa no vestiário aí, eu acho que vai te incomodar. Aí eu digo, quem é? Aquele negrão que vem lá, um baita do negrão, um pé 44, sem camisa, sem nada, calçãozão curto demais da conta para tampar as partes, mas... Aí botou o negrão para treinar no aspirante, eu com a camisa, que o titular naquela época treinava, o titular treinava de camisa, e o reserva treinava sem camisa. E o negrão entrou sem camisa, aí eu já achei bom, e bom, já está meio caminho andado, ele veio de Santa Catarina, tinha vindo de Santa Catarina e tinha um irmão que jogava no Grêmio, o Vieira, ponto esquerda do Grêmio. Aí o negrão chegou no vestiário, saiu do vestiário, veio bater bola e tal, e começou o treino. O negão jogava lá em cima, assim, buscava lá no peito, ela colava no peito e descia, assim. Ela descia, parecia um grude no peito dele. E o negão não errava, ele dava de 11 passes e ela acertava 12. O negão era um absurdo. Aí quando terminou o primeiro tempo, o capitão falou, dá a camisa pro negrão ali, vai lá, entrega pra ele lá e deseja boa sorte pra ele. Aí eu fui, tirei a camisa e tal, dei pra ele a camisa, ele pegou, a camisa meio que não servia, porque ele era grandão, negrão. A camisa, mas ele assim, ele pegou, botou no pescoço a camisa e tal, ele falou, boa sorte pra você. Ele, obrigado, tá, não sei o que, tá. Digo, como é que você chama? Aí ele falou assim, Mengalvio. E aí, o que eu tinha que fazer? Pegar a minha trouxa, pegar a minha traia que estava lá dentro do vestiário e ir embora. Porque ele não era o Mengalvio que é hoje, que é hoje na mídia brasileira. Ele era um cara que estava arriscando a vida também, estava saindo de Santa Catarina para vir para um time do interior, que era São Leopoldo, uma cidade que na época devia ter uns 120 mil habitantes no máximo, vinha para o interior, ele também veio arriscar a vida, arriscar a sorte ali. E acabou se concretizando, e dentro de, no máximo 6 meses, o Santos comprou ele e o Calvé do Grêmio. O Grêmio vendeu o Calvé e o Aimoré vendeu o Mengalvio pro Santos. Então, aí que tá, a sorte é para quem tem, não é para quem quer, né? Aí quando ele foi embora, eu já tinha parado há muito tempo de bola, porque ele me parou. Ney Raimundo Fernandes é o personagem de hoje aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. No próximo bloco, nós vamos voltar e queremos saber como é que foi a sua chegada no futebol goiano. Daqui a pouco a gente conta. Combinado? Combinado. Ney Fernandes, no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Mandinga, superstições, apelo para todos os santos. Tudo isso faz parte do folclore do futebol de uma maneira em geral. E em Goiás, não é diferente. Contam os mais antigos que em 1965, quando o Riachuelo era dirigido por Ney Fernandes, antes do duelo contra a Anapolina em Anápolis, o treinador teria se encontrado com um pai de santo para garantir apoio do sobrenatural. No entanto, a resposta foi negativa. O trabalho dos adversários tinha sido bastante sólido e o resultado previsto pelo Santos era de 6-1 para o time de Anápolis. No entanto, o pai de santo fez um alerta. O resultado poderia ser melhorado. E no dia do jogo, aos 10 minutos do segundo tempo, quando a Anapolina já vencia por 6-1, os jogadores da Rubra começaram a vacilar. E o placar final foi de 6-5 da Anapolina sobre o Riachuelo. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão.
Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias como atração neste domingo, Ney Raimundo Fernandes, técnico bicampeão goiano em nosso futebol, Rafael. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Ney, no primeiro bloco você contou pra gente que você esteve no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. E em Goiás, como é que o Ney veio parar aqui em Goiás, que com certeza naquela época era um futebol assim, pouco conhecido nacionalmente? Eu conheci um goiano em São Paulo, eu estava em São Paulo nessa oportunidade, conheci um goiano chamado Jeová de Paulo e Souza. E ele perguntou, você não está jogando bola mais não, Ney? Eu digo, parei, me pararam há muito tempo. Eu não parei, eu sempre falo que me pararam. Me pararam há muito tempo. E ele assim, por que você não vai para Goiás? Vou trabalhar como treinador lá em Goiás, nós estamos precisando de gente nova para incrementar o futebol goiano e tal, não sei o que, papá. Digo, se eu tiver um convite formal, eu vou. Aí apareceu um convite formal que era para treinar a Associação Campineira, que ele, Jeová, era membro da diretoria da Associação Campineira, que era na Rua Quintino Bocaiúva, lá em Campinas, a sede. Baltazar de Castro levou o aparato da Rádio Anhanguera todinho para lá, para transmitir a minha assinatura de contrato, aquela coisa toda e tal. Aí eu cheguei na oportunidade e falei assim, olha, eu vou sair do hotel, Goiânia Palace Hotel, pode falar o nome do hotel, né? Goiânia Palace Hotel, eu morava ali. Eu saí dali para ir lá para a Rua Benjamin Constant, onde era a sede da Associação Campineira. Aí cheguei lá, eu expliquei. E na saída, o doutor Anuar me cercou e falou, ele e o Fabiano Câmara da organização Jaime Câmara, diretor da organização Jaime Câmara. Fabiano Câmara me cercou e disse, não, você vai treinar o Sírio Libanês. Quanto que eles te ofereceram lá? Eu digo, X. Dizer, nós te damos 2X. E o Fabiano falou, e eu ainda te dou uma monareta para você. Fabiano Câmara falou, eu te dou uma monareta para você andar. Aí eu digo, não, tudo bem, eu vou lá. Aí eu fui lá, cumpri com a minha obrigação. Cheguei lá e tal, deixei eles falaram e tal, me deram a caneta para assinar o contrato, eu peguei para assinar. Aí eu falei, agora tem uma coisa, eu quero que vocês me dêem 2 minutos. Eu recebi uma proposta do Sírio Libanês, assim. Eu tenho uma mulher e um filho que eu preciso naturalmente enraizá-los aqui em Goiás. E eu preciso desse dinheiro. Agora vocês é que sabem, se vocês quiserem me liberar do meu compromisso com vocês, tudo bem. Aí o Paulistinha, que é o pai do Boete, esse corredor de motocicleta, era, se não me engano, ele e o Carlos Eduardo Rezende, o Carlos Eduardo Rezende era presidente da Campineira. E não, de nossa parte você está liberado, pode assinar com o Sírio Libanês. Aí eu pensei mais uns dias, fiquei pensando, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora porque esse interior, eu venho para o interior do Brasil, Goiás. Aí eu falava assim, como se fosse o fim do mundo, Goiás, né? Falava assim, Goiás, pô, futebol amador. Eu, não, vamos embora e tal. Assim, não, peraí, não é assim, tá não sei o quê, papá. Conversando com o capitão Carlos Ribeiro do Nascimento, que era superintendente da federação, ele virou para mim, Ney, eu vou te fazer uma proposta. Então vamos mudar a cara desse futebol goiano. Me ajuda a mudar, você veio de um centro maior e eu também, me ajuda a mudar. Eu digo, vamos, o que vamos fazer? Vamos profissionalizar esse futebol. Aí, vamos fazer uma comissão? Eu digo, vamos. Então é você, que era eu, Ney Fernandes, capitão Carlos Ribeiro do Nascimento, Luiz de Oliveira Machado, que tinha uma alfaiataria lá na 24 de outubro, era conselheiro do Atlético, e o Manduca, que era zagueiro central do Goiânia, Modestino Hermano. Juntamos nós 4, fomos lá para a alfaiataria, em 2 dias nós normatizamos o futebol profissional em Goiás e estava criado. Com 72 horas, o futebol goiano já era profissional. O Atlético trouxe o primeiro jogador profissional, foi o Licinho, lateral direito, veio de Uberaba, montou uma gráfica na Rua 24, se desentendeu com o funcionário e o funcionário deu 2 tiros nele matando. Então aí o futebol profissional, iniciado o campeonato de 62, iniciamos o campeonato de 62 e terminamos em 63. Mas nesse inteirinho para trás, um pouquinho, eu já aí peguei o Sírio Libanês de gancho. Do Sírio Libanês eu fiz um gancho para o Goiás. Aí do Goiás eu fui andando, Goiás, Goiânia, Atlético, Vila, e fui desde essa época que aqui cheguei até 1975.
treinando esse time todo, Goiás, Goiânia, Atlético, Vila, Goiás, Goiânia, Atlético, Goiás, saía de um ia para o outro, saía de um ia para o outro. E realmente o futebol profissional acabou se concretizando. E modéstia à parte, eu fiz parte daquela comissão que normatizou e criou o futebol goiano, profissional. Quando o senhor falou assim, veio para o interior do Brasil, Goiás, futebol amador, qual que foi o choque de diferença do futebol que o senhor já tinha conhecido, do Rio de Janeiro, do gaúcho, para o goiano? O pessoal aqui em Goiás, pelo menos, já era muito entusiasmado com o futebol. Como que o senhor viu isso quando o senhor chegou? Olha, eu liguei muito o futebol goiano, na oportunidade, eu liguei muito o futebol goiano com o futebol de São Leopoldo, das equipes de São Leopoldo, que tinha o Grêmio Esportivo Nacional, tinha o Obras e tinha o Aimoré e tinha um outro clube lá, da periferia lá. Eram 5 clubes que tinha em São Leopoldo, mas 5 clubes com bons jogadores. Jogadores de várzea, jogadores que pedreiro, carpinteiro, marceneiro, mas a bolinha deles eles sabiam jogar redondinha. E aqui em Goiânia cheguei a mesma coisa. Eram jogadores amadores que jogavam uma bola redondinha, que tivemos vários craques aí, Nossa Senhora. Tivemos um tal de Gibrair, que foi um caso de polícia, um caso sério. Jogar bola demais da conta. Tivemos o Arthur, um centroavante, jogou comigo no Vila Nova, era o meu artilheiro, e foi campeão comigo no Vila, aliás, o primeiro campeonato. E iniciamos o campeonato em 62, na era do amadorismo, e terminamos em 63, já na era do profissionalismo. E o Vila consagrou-se campeão, modéstia à parte, o cidadão aqui era treinador. Seu Ney, entre os seus clubes como treinador, tem 2 que me chamam a atenção e me traz curiosidade. O primeiro, em 64, o Ferroviário. E em 65, o Riachuelo, que foi aquele torneio da morte. O problema do Riachuelo, que o Riachuelo era movido pelas lojas de Riachuelo. E havia uma promessa, que se eu levasse o time da segunda divisão para a divisão especial, eu teria um prêmio de X. E a Ferroviária de Araraquara, que também era patrocinada pelas lojas de Riachuelo, cederia alguns jogadores, exceto o Bazani, que era dentista e não podia largar a clientela lá. Mas alguns jogadores bons viriam para cá. Então eu fui treinar o Ferroviário. Treinar o Riachuelo. Fui treinar o Riachuelo, a sede do Riachuelo era na rua Rio Grande do Sul, por sinal, ali em Campinas. Era a sede do Riachuelo ali, a sede muito modestazinha e tal, mas treinei e efetivamente chegamos à divisão especial. O Riachuelo chegou à divisão especial, então foi um feito maravilhoso. Me consagrou. Quer dizer, largar proposta do Vila, do Atlético, do Goiânia, do Goiás, e pegar uma proposta do Riachuelo, um time da segunda divisão, e pegar esse time e levá-lo à divisão especial, era qualquer coisa de arriscado para mim, para minha carreira. Era um risco que eu estava correndo. Então, o risco que corre o pau, corre o machado. Eu consegui tirar o Riachuelo da segunda divisão, levá-lo à divisão especial, disputaram a melhor de 4 pontos com o Goiás, fomos garfados por um árbitro chamado Crescêncio Ferreira Coelho, que ele fez o diabo, mas ele não deixava absolutamente o Riachuelo jogar. E com isso acabamos, o Goiás nos desclassificou. O que significaria naquele momento um rebaixamento, no caso para o Goiás? Para o Goiás, porque o Goiás estava numa reestruturação muito, muito boa. Ele estava mesclando a sua diretoria com elementos de ampla e total visão. Você citou um aí que, no meu ponto de vista, foi o maior dirigente que o Goiás já teve na vida dele. Nunca mais vai ter outro. Edmundo Pinheiro. O Edmo Pinheiro. Esse foi o maior dirigente do Goiás em todos... Não terá, jamais o Goiás terá outro dirigente como ele. E o que virou o Riachuelo após essa disputa com o Goiás, Ney? Acabou? O que houve? Porque não se ouviu mais falar em Riachuelo? Aí naturalmente o Riachuelo se abateu. Ele se abateu por 2 razões. Primeiro, pela derrota. E segundo, pelas circunstâncias que aconteceram essa derrota. Foi a que mais nos machucou. Uma circunstância fraudulenta. Essa foi a realidade. Então aí foi perdendo. O gerente das lojas Riachuelo, o gerente geral das lojas Riachuelo em Goiânia, naturalmente foi ficando desmotivado e já não tinha mais. Eu também já não poderia ficar no Riachuelo mais, porque
A proposta que eu fiz ao Riachuelo eu cumpri, de tirá-lo da segunda divisão e levá-lo à divisão especial. Agora eu não ia tirá-lo da segunda divisão de novo e levar a segunda. Aí nem tanto, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu digo parado aí, porque Deus ajuda, mas ele não joga não, ele só ajuda. O senhor falou do título do Vila Nova de 63. Vila Nova é considerado o último time campeão no amador e o primeiro do profissional. Existe essa sequência de títulos entre 61, 62 e 1963. No próximo bloco, nós vamos querer saber também como foi esse título do Vila Nova de 63. O senhor nos conta? Conto. Ney Raimundo Fernandes é o nosso convidado todo especial, Vinícius Tondolo, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E o programa volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Carlos Ribeiro do Nascimento nasceu em 1912 na cidade de Caçapava do Sul, localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul. Serviu o Exército, onde se transferiu para o Rio de Janeiro para fazer o curso de Educação Física e conheceu Mauro Borges. Ele se tornou governador de Goiás e convidou o capitão Nascimento para cuidar das praças esportivas na nova capital, seguindo o modelo israelense, onde em cada bairro foram construídas uma praça e um ginásio. Capitão Nascimento também foi um dos fundadores da Ezefego na década de 60. No futebol goiano, ele foi um dos dirigentes responsável pela implantação do profissionalismo em Goiás e o primeiro diretor do quadro de arbitragem da Federação Goiana de Futebol e criador do departamento em 1958. Capitão Nascimento faleceu em 2004, aos 92 anos. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. Uma foi com o Herman, que era o nosso lateral esquerdo. Ele bem na quina do campo, ele fechou o Garrincha. Aí preparou para dar um carrinho nele. E ali estava cheio de gente. O Garrincha chutou a bola por baixo dele, pulou por cima dele e ele derrubou uns 10 torcedores lá, caindo fora de campo, né? A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias quer continuar sabendo das histórias de Ney Raimundo Fernandes. No bloco anterior falamos sobre a conquista do Vila Nova, foi o tricampeonato. O Vila foi campeão 61, 62 e 63. E você era o técnico do time? Você se lembra desse time de 63, Ney Fernandes? Olha, eu lembro que eu tinha um goleiro altão, magrão, chamado Adilson. Tinha um lateral direito chamado Valdemar, que era irmão do Adilson. Tinha o Sérgio Sintra Barra, tinha o Tido e tinha o Donato. Às vezes jogava o Donato, outras vezes jogava o Guaraci, o Orlando, o Zezinho. E tinha o Paulo Dantas como ponta direita, Paulinho, Sete Lego, Arthur e Dica. Esse foi o time que começou o campeonato e esse foi o time que terminou o campeonato. Seu Ney, e como que chegaram até você para te contratar? O que era o Vila? O que tinha o Vila como estrutura física? Como que era o Vila Nova, pra gente ter uma ideia o que é esse Vila? Física? Dessa década de 60. Dessa década de 60. Você tá brincando com a estrutura física. O Vila Nova tinha um homem que morreu, se não me falha a memória, em 1995. E uma das coisas que mais me magoa é quando eu vejo um de vocês falar ao microfone: o jogo é no Oba. Isso me magoa, me dói. Porque não é Oba. O é Onésio. B é brasileiro. A é Alvarenga. Então é Oba, não é Oba. É o Onésio Brasileiro Alvarenga. Esse homem foi a mola propulsora do Vila Nova, foi o esteio do Vila Nova, foi o Vila Nova, constituiu tudo. Se ele fosse vivo, o Vila Nova não estaria nas condições em que está. De maneira nenhuma. Então, como é que me chama? Tinha, ainda tem um,
na diretoria do Vila até hoje, da minha época, hein? Tem um que tá lá que tá duro pro frio pra ele se aposentar. Tá lá na diretoria do Vila até hoje. Da minha época, de 60 e poucos, ele tá na diretoria do Vila Nova até hoje. Eu não sei o que esse homem tá fazendo lá. Eu acho que ele é praga de urubu. Aquele cara tem que sair de lá. E ele não sai, não se manca. Mas a situação do Vila, infelizmente, o Vila não tinha. Tinha, assim, de vez em quando dava aquele lampejo, o Onésio, mais fulano, mais Beltrano, se juntava aqui e ali e tal, pegava 2, 3, 4 jogadores, veio uma época que veio o Bajoso, veio o Zé Geraldo, veio o Guilherme, veio essa turma, veio de Minas e tal, e como daqui. Então, agora, falar em Guilherme, você me lembrei do Guilherme. O Guilherme é o seguinte, dizem que o Guilherme foi o maior artilheiro de Goiás. Eu não concordo. Eu acho que o maior artilheiro de Goiás foi, sem sombra de dúvidas, o Arthur, do Vila Nova. Também do Vila Nova, o Arthur. O Guilherme marcou, vamos admitir, 100 gols. Por que eu vou justificar que foi o Arthur? O Guilherme marcou 100 gols. 90 gols, ele e o goleiro. Alguém colocou ele ali. E quem era esse alguém? Era um jogadorzinho pequenininho, jogava com a 8, chamado Haroldo. Foi um dos grandes jogadores que passou pelo Vila Nova, o Haroldo. Então, o Vila Nova é uma tristeza o futebol goiano sem o Vila Nova. Eu não vejo, eu não dou conta de saber que o Vila Nova descer para a Série C. Ou, sei lá, se o Vila vai desaparecer, vai acontecer como aconteceu com o Goiânia. Ney Fernandes, essa década de 60 aí que a gente está tratando dela, talvez tenha sido a última onde os 4 grandes realmente eram tidos assim, favoritos a serem campeões. Os 4, podia apontar qualquer um dos 4, poderiam ser campeões. Mas nessa época, qual era... Ganhar de quem era melhor? Por exemplo, se eu estava no Vila, ganhar de quem era mais saboroso? Olha, o Vila Nova, o mais saboroso era ganhar do Goiás, né? E o Goiás, o mais saboroso era ganhar do Vila, né? Agora, os times do interior, o interior tinha time bom. O Itumbiara era muito bom na época dele. O Goiatuba também era muito bom. Ambos chegaram a conquistar títulos. O Anápolis conquistou um título de 65. O Anápolis conseguiu um título. O Craque de Catalão conseguiu 67. O título do Craque de Catalão aqui no Antonaccioli foi Mandrake. Aquilo foi Mandrake, é um título Mandrake. Foi o Wagner, ponto esquerda do Craque. Ele jogou 70 partidas no time do Craque e nunca marcou um gol. O único gol que ele marcou foi aquele com o Carlos Luiz, não sei o que, das quantas, que veio de Minas, contratado pelo Atlético para jogar na lateral direita, para marcar o Wagner, e não deu conta de marcar o Wagner. Se o Wagner, a natureza marcava ele, o rapaz que veio lá não deu. Aquilo eu não entendo aquele campeonato 67 do Craque. Tá bom, tá bem empregado. E que lembranças você tem da seleção goiana? Porque hoje, por exemplo, se fala em seleção goiana, acho que a última vez que a seleção goiana esteve reunida foi em 1987 ainda, né? Já são quase 30 anos aí sem seleção goiana. Que lembranças que você carrega, Ney, da seleção goiana? Eu carrego a lembrança que eu carrego é da meninada. Por exemplo, eu tinha, olha que paradoxo, absurdo. Vocês podem considerar um absurdo. O goleiro titular, eu era técnico da seleção goiana. O goleiro titular da seleção goiana chamava-se Valdir Lomazzi, apelido Alicate. Ele era um mecânico de carro importado, o único mecânico de carro importado que tinha em Goiânia na oportunidade. Era goleiro titular do Goiás e goleiro titular da seleção goiana. Só que eu era técnico do Goiás. Eu era treinador do Goiás e servia a seleção. Na oportunidade, o que acontece? Eu acabava de treinar a seleção, largava a seleção para lá e ia cumprir com a minha obrigação no Goiás. E eu descobri um menino, eu gostava de descobrir, meninado, eu tiro esse cacozinho da frente, quero ver aquele menino lá. Aí botei, quando o Valdir voltou para o Goiás, ele já voltou para o banco, porque o goleiro titular do Goiás é o dono da madeireira Seba, o Vanderlei Seba. Passou a ser goleiro titular do Goiás porque é menino. E o Lomazzi, que era titular da seleção, passou a ser reserva dele. Então, quer dizer, Aleixo, Dé, Pedro Pérez, Dias, são todos jogadores que oriundos das equipes
inferior, base, das equipes de base. Antigamente falava inferiores, eu acho isso pejorativo demais, né? Equipes inferiores. Equipe de base, né? E isso, naturalmente, eu gostava de trazer. Como trouxe, por exemplo, um jogador do Inhumas, que eu dei uma passadinha lá, uns diazinhos lá em Inhumas. Andei por lá também, peguei uns cobrinhos lá também. Aí passei por lá e tinha um jogador lá, um menino. Lá tinha Barrica, tinha Bertolo, tinha fulano, tinha só cobra. Só aquela negrada cobra, tudo cobra. Não tinha um jogadorzinho pé de chinelo lá não. Era tudo bom. Barrica, fulano, de barrica pra cima. E eu botei no primeiro treino que eu vi um gurizinho jogando lá de volante. Aí eu olhei pro guri e digo, eu quero ver, vou botar. Aí mandei fechar em cima dele. E ele não correu do pau, não. Mandei fechar em cima dele de novo, no próximo treino. Aí quando foi na sexta-feira, eu chamei ele na praça e falei, ó, você vai jogar lá em Goiânia. O quê? Senhor, o senhor tá brincando comigo, você vai jogar. Não fala pra ninguém. Senão esses titulares aí, esses mandões do time aí, que mandam no time aí, vão te minar. Você vai jogar. É o Nenê, jogador. Então, eu gostava de... Então, essa é a recordação que eu tenho da seleção, são os jovens que eu fiz. Quer dizer, modéstia à parte, que nós fizemos com a capacidade de cada um deles e, naturalmente, com um pouquinho, modéstia, sem modéstia nenhuma, um pouquinho da minha capacidade também em corrigir os defeitos que eles apresentavam na oportunidade do desenvolvimento de um lance, de uma jogada, de uma bola parada, qualquer coisa mais ou menos assim. Ao mesmo tempo em que treinou jovens na seleção goiana, em um episódio especificamente, você nos contava aqui fora do ar, você comandou também um veterano. E que veterano? Mané Garrincha. Como é que foi? No Mané Garrincha, o problema é o seguinte, o problema do Garrincha foi o seguinte, o Garrincha jogava no Peru, quando eu estive em Petrópolis fazendo um estágio, jogando no Petropolitano, o Garrincha jogava no Serrano, de centroavante. Eu fiz uma partida contra ele lá. Posteriormente, 10, 20, 30 anos depois, não sei quantos anos depois, chegamos aqui em Goiânia, a Caixa Econômica Federal estava de aniversário. E o presidente da Caixa, o Dr. Tirso Correia Rosa, pediu ao Baltazar que formasse uma seleção goiana para enfrentar o Bangu, que era o misterioso do Rio de Janeiro. O Bangu estava arrebentando a boca do balão no Rio de Janeiro. Para enfrentar o Bangu por ocasião dos festejos de aniversário da Caixa Econômica Federal. Mas que tinham 2 convidados que a Caixa fez, que teriam que jogar, que era o Washington, o goiano, um que jogou no Corinthians, de Centro Médio do Corinthians, aqui de Rio Verde, e o Mané Garrincha, ponta direita, que também tinha que jogar, porque era a estrela da festa. Eu digo, tudo bem, não tem problema nenhum. Todo mundo ganhou. Naquela oportunidade nós ganhamos 5 milhões de cruzeiros, 5 milhões de cruzados, sei quanto que era, sei que era dinheiro para dar com pau. Eu ganhei, o goiano ganhou, o Garrincha ganhou. E os jogadores da seleção, cada um ganhou 1.500 da seleção. Aí na oportunidade eu botei o Garrincha para jogar. Claro, tinha que botar a estrela. Mas toda a bola que ele pegava, o ladrão roubava. O ladrão, mané. Quando ele olhava, o ladrão já tinha batido a carteira dele. Aí foi aquela confusão. Aí terminou o primeiro tempo, eu tirei ele. Botei o Claudinho, que era ponta direita do craque de Catalão, depois veio pro Atlético. Mas só o que eu escutei no segundo tempo, quando o time entrou em campo, que a Elza Soares estava na tribuna de honra com as autoridades, o que eu tive que escutar dela, os 45 minutos finais, nossa senhora, minha mãe, coitadinha da minha mãe sofreu demais da conta. Como é que eu vou perder? Eu vou deixar o Mané fazer a farra dele? Em cima de mim, ciscar em cima de mim, igual frango de macumba, ciscando pra frente? Ah, não, aí não. Ney Raimundo Fernandes é o nosso convidado todo especial, como tem histórias, e daqui a pouco vamos voltar com a reta final do futebol de Goiás, suas histórias. Até agora nós não falamos do título de 68. Você vai falar o título do Goiânia? Foi uma beleza, maravilha. Na sequência do futebol de Goiás, voltamos com Ney Fernandes, Gerlieser Paulo. É isso aí, Rafael Bessa, Vinícius Tondo e João Paulo de Medeiros, e o futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo.
Década de 70. No dia 9 de novembro de 1975, o Goiás enfrentou o Coritiba pela primeira vez em campeonatos brasileiros. O duelo aconteceu no Serra Dourada e terminou com empate em 2-2. O Goiás era treinado por Barbatana, que levou a campo a Mauri, Triel, Alexandre Macalé e Gilson, Frazão, Matinha, Peter e Lúcio, José Antônio depois Paguete, Rinaldo depois João Carlos. Os gols esmeraldinos foram marcados por Triel e Peter. Década de 80. No dia 9 de novembro de 1986, o Goiás impôs sua maior vitória sobre o Grêmio jogando fora de casa. O time esmeraldino foi ao Estádio Olímpico e bateu o tricolor gaúcho de Valdir Espinosa e Renato Gaúcho por 3-0. O Verdão era treinado por Mário Juliato e teve Eduardo, Vavá, Ronaldo, Paulo Silva e o Idemar, Tiãozinho, depois Formiga, Fagundes, Carlos Magno, Tarciso, Albeneir e Ronaldo. Década de 90. No dia 9 de novembro de 2008, Inhumas enfrentou o Monte Cristo pela 5ª rodada do Campeonato Goiano da 3ª Divisão e enfiou 12-1 no adversário no estádio Zico Brandão. Lourival foi o artilheiro da partida com 3 gols. Sandro Goiano fez 2 e Fiturinha outros 2. A Pantera Avinhada era treinada pelo glorioso Júnior Pezão e teve em campo os seguintes jogadores: Wagner Bueno, Valdemar, Gustavo, Gabriel e Hugo, Chocolate, Leandro, Gaúcho e Tiaguinho, no ataque com Sandro Goiano e Lourival. Entraram no decorrer do jogo Fiturinha, Vinícius e Leonardo Goiano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias, com uma atração toda especial, Ney Raimundo Fernandes. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Vinícius, Gerliezer, João Paulo. Ney Fernandes, você disse que que é hoje mais simpático ao Goiânia, e com essa camisa conseguiu um título de campeão goiano de 1968. Qual foi a emoção de ganhar aquele título? Eu acho que a emoção maior foi do Goiânia, porque o Goiânia foi o primeiro título na era do profissionalismo que o Goiânia conquistou. E eu tive a felicidade porque eu fiz uma coisa que eu repetiria isso. Eu cheguei ao presidente do Goiânia e pedi a ele um ônibus. E peguei os jogadores todos que eu tinha, joguei tudo dentro do ônibus e sumi. Não dei notícia, não telefonava para ninguém, não passava telegrama para ninguém, não dizia onde estava, nada. Aqui perto de Monte Alegre, ali, indo para Paraguari, ali, tinha um colégio de padres ali, nós jogamos contra os alunos lá dos padres lá. Consequentemente, o que aconteceu? Quando já trocamos jogava até troco de óleo do ônibus, sabe, qualquer coisa, mas eu queria saber quem era quem no elenco do Goiânia. Peguei o elenco do Goiânia e levei. Aí eu botava fulano para jogar, Beltrano, no outro jogo, eu ia gelando o cara, eu ia gelando. Conclusão, quando chegamos em Goiânia, aí eu chamei o presidente e falei ao presidente, presidente, o senhor está autorizado por mim agora, como chefe da comissão técnica, autoriza o senhor a buscar o adversário que o senhor quiser para jogar com o Goiânia, porque o Goiânia está pronto para ser campeão. Aí disseram, mas aonde vocês andaram? Eu estava arrumando o time. Estava escondido. Mas você escondeu, eu escondi. Você escondeu tão bem escondido que até nem eu sabia onde você estava. Digo, não, sabia que eu falava com o senhor por telefone de vez em quando. Aí, conclusão, separei os 11 jogadores e mais 13. Foram 12 com o goleiro, com o Nenzinho, o Sabará e o Julinho. 14. Peguei 14 jogadores e falei, esses 14 jogadores vão disputar o campeonato comigo e vão ser campeão. Separei no gol Sorriso, Gesmar, Manduca, Paulo, depois o Paulo, substituindo o Manduca parou na metade do campeonato, Paulo, Osmar ou Carlinhos.
Qualquer um dos dois. Porque naquela época, o Carlinhos era apoiador. O Carlinhos era marcador de gol. Lateral esquerdo que marcava gol. Naquela época já existia ala. Eu vejo falar em ala agora, de uns 5, 6 anos pra cá. Mas em 68 eu já tinha um ala. Quando eu tinha um ponto que eu ia jogar, por exemplo, contra o Atlético, eu botava o Carlinhos. Porque o Zuíno era ponta direita do Atlético, ele ia buscar lá atrás a bola. E eu botava o Carlinhos lá em cima, na cola dele lá. Quando ia jogar com o Vila Nova, que o Paulo Dantas só jogava em cima da gente ali, eu botava o Osmar, que foi o melhor marcador que teve no futebol goiano. Nesse título de 68, tem um jogo, uma viagem, uma história que te marca, que te faz lembrar desse título? Nossa, e como tem. A federação era aqui na rua 74. E eu cheguei lá na federação, era mais ou menos uma segunda-feira, encontrei o Índio. Não sei se vocês lembram dele. O Índio jogava no Goiás. Hélio Custódio, o nome dele. Ele estava, o que está fazendo aqui, Índio? Ah, não, eu rescindi o contrato com o Goiás e tal, não sei o que e tal, eu estou assinando com o craque de Catalão. E o jogo do Goiânia era lá em Catalão. E lá em Catalão é onde o filho chora e a mãe não vê. Aí eu digo, você vai tá indo para Catalão? Mas, rapaz, sua mulher professora que está fazendo o que lá, rapaz? Deixa de ser bobo, rapaz. Vai pro Goiânia, o Goiânia tá aí de portas abertas para você. Mas você nunca falou nada, ué. Digo, mas estou falando agora. Aí nisso, o dirigente do craque tinha ido no escritório dele, ele era dentista, ali atrás do mercado do bairro Popular. Tinha ido lá buscar um documento, não sei o quê, e fazer o contrato com o Índio. Para levar o Índio para Catalão, para jogar pelo craque já contra o Goiânia. Já escreveram e pegar a condição de jogo dele para jogar contra o Goiânia no domingo. Aí quando ele voltou não encontrou Índio, não encontrou nem Fernando, não encontrou ninguém. Só encontrou um contrato lá, foi buscar que eu levei o contrato para o presidente do Goiânia assinar. O presidente do Goiânia assinou, não queria assinar, mas assinou na marra. Assinou na marra e tal, chegou na federação, a federação não deu condição de jogo. Não sei por que motivo que houve lá, sei que teve um problema. A federação não deu condição de jogo para o Índio jogar. Teve problema, fomos para Catalão. Fomos para Catalão, levei o Índio na delegação. Levei o Índio na delegação, tudo muito bem, tudo bonitinho. Quando eles tinham mania de nos pegar em Goiandira, porque de Goiandira a Catalão não tinha como se comunicar. Nessa época eles não foram. Aí eu tive que alugar um caminhão da prefeitura de Goiandira e botar a molecada tudo em cima da carroceria para ir para Catalão, para jogar com o craque lá em Catalão. E o Índio junto. Aí quando chegou na hora do jogo lá, fantasia, os bonecos tudo fantasiados, bonitinho, camisinha, tudo lá, para trocar roupa. Eu sim, você troca roupa, pode trocar. Dá uma camisa qualquer, dá 18, dá qualquer uma camisa para ele. Aí o Índio foi, se uniformizou, como se fosse jogar. E levei o Índio para o banco. Só que a torcida do craque, ela se situava no meio da arquibancada, que era no meio do campo. E ali, meu amigo, ninguém jogava. Ali o adversário comia o pão que o diabo amassava com os pés. Aí o que aconteceu? Levaram o banco lá para trás, banco de reserva. E eu peguei, fui lá e levei o Índio na reserva, eu botei o Índio na reserva, junto com os demais reservas. E fomos lá para o banco de trás. E lá começou a chover tijolo, pedra, manga, tinha uns pés de manga atrás, eles até manga jogaram na gente, de pedra, tudo que era palavrão. Eles passavam na porta do hotel, riscavam a faca assim na... Tá, Ney Fernandes, me xingava tudo que era nome. Mas eu tinha muita moral com o doutor Silvio Pascoal, o doutor Enio Pascoal e com o Pedro Goulart. Tinha muita moral com esses caras, sabe? E eles sempre me cultivando ali, tá? Vem cá, fica aqui. Aí pegava a torcida, tirava a torcida de cima do banco do Goiânia e tal, não sei o quê. Metemos 3-1 neles. O juiz nessa partida foi o Toniel de Souza Diniz. Metemos 3-1 no craque, foi o que praticamente decidiu o campeonato para o Goiânia. E o Índio sem condição de jogo, mas no banco. Por que em Catalão o filho chora e a mãe não vê? Ou não via? A torcida lá é brava. A torcida de Catalão, a torcida de Goiatuba, a torcida de Tumbiara, Buriti. Só chegou a jogar em Buriti, que o povo que ia em Buriti disse que Buriti era, assim, jamais voltava de lá sem histórias para contar. Não, Buriti tinha um goleiro lá, um crioulo chamado Bola 7. O negão era bom, voava, mas era um baita de um goleiraço.
Mas só que ele tinha muita influência com a massa. E aonde ele apontava com a mão, aí a massa fervia em cima. Não, aquela zona ali, rapaz, Buriti Alegre, Goiatuba, Itumbiara, ali é triste, rapaz. Rio Verde também não era fácil de se jogar. Mas, de qualquer maneira, chegamos, atravessamos todos esses percalços que vocês estão vendo aí. Essas historinhas que estão, no fim, acabou de uma história grande. Mas, eu não sei, eu estou aí, esperando a hora de ver o Goiânia se autoafirmar, ver o Vila Nova se autoafirmar, ver o Goiás ganhar um título nacional, nem que seja uma Sul-Americana, nem que seja como aquela que o cara jogou fora lá no pênalti. Ah, meu Deus do céu. O cara me bota um pênalti para Sul-Americano e o Goiás perdeu. E aquele bicho é conterrâneo nosso, cara. Gaúcho ele. Felipe, em 2010. Ele é gaúcho. Ele é gaúcho. Ele é de Passo Fundo. E é plantador de soja. É plantador de soja, ele é... O Paulo Baia tem outro lá. São 3 que tem a sociedade lá de plantação de soja lá. Estão bem, vieram cá, buscaram dinheiro e foram embora. Só o bobalhão aqui que veio e ficou, casou, estou com 57 anos de casado, tenho 2 filhos, tenho 7 netos e estou já no... Velhinha tá pagando, assim. Qual foi a importância do futebol na vida do senhor? Tudo. Sem o futebol eu não seria nada. Porque primeiro que estudo, eu cheguei a fazer, o Fluminense me deu um curso para fazer, eu fiz no Instituto Lafayette, na rua Doc Lobo, no Rio de Janeiro. Eu fiz no Instituto Lafayette, eu fiz o 3º ano científico. Concluí o 3º ano científico. E depois, problema de viagem para lá, para cá, eu acabei largando futebol, largando o estudo e não mexi com isso. E me arrependo amargamente. Eu deveria ter feito igual o Tovar fez no Botafogo. O Tovar foi um dos maiores jogadores que o Botafogo teve, um meia, ponta de lança. Sempre foi amador no Botafogo. O dia que o Botafogo chegou com um contrato na frente dele, ele falou, não, parei com o futebol, vou ser engenheiro. E foi ser engenheiro. E eu poderia ter sido alguma coisa, né? Não sou nada, que sou o quê? Sou ex, tudo ex. Ex. E hoje, personagem central do futebol de Goiás e suas histórias. Muito obrigado, Ney Fernandes. Obrigado a vocês pela gentileza e eu agradeço muito. E espero em outras oportunidades, assim, quando tiver uma outra novidade, possa até surgir. Esse mundo do futebol é um mundo louco, é um mundo doido. Pode ser que um dia toque essa campainha aqui e alguém fala assim, vem cá, estou precisando de um treinador. Eu não duvido que isso possa acontecer. Tá, muito obrigado por vocês e boa sorte, bom programa. Como é que chama o patrocinador de vocês? Manda um abraço então, é pro Valdeir, da Colatex. Valdeir tá aí, Valdeir da Colatex. Mas só que Valdeir é um nome muito importante para mim. Foi o artilheiro do Goiânia em 1968. Era o centroavante do Goiânia, chamado Valdeir. Só que o Valdeir da Colatex é que vai levar a fama hoje. Muito obrigado, portanto, a participação toda especial de Ney Raimundo Fernandes, história viva do futebol goiano, conosco. Equipe completa, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa, e você fica agora com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é o Pedro, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. No dia 15 de setembro de 2013, o Goiás enfrentou o Corinthians no Pacaembu pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Verde venceu por 2-1 e se manteve na 10ª colocação da competição. O segundo gol foi marcado por Amaral.
E a emoção do gol fica por conta de Ronair Mendes. É a Força Aérea Alviverde, está na área. Está lá Rodrigo, está lá Hernando, está lá Amaral. Escanteio na ponta direita, lá vai Dudu Cearense, levantamento na boca do gol, pintou o gol, chacoalhou! Amaral! Gol! De cabeça, Amaral! Que legal, Amaral! Com estilo, Amaral! Na linha de pequenária, ele sai, bate no peito! Ele bate no peito e diz: aqui não, aqui é Verdão! Aqui é a Força Aérea Alviverde funcionando! É a Força Aérea Alviverde mostrando sua força! Amaral, na sua especialidade de cabeça, bota o Verdão de novo na frente! Depois da cobrança de escanteio do Cearense, Amaral subiu e de cuca legal, chacoalhou, botou na dentro, olha lá onde a bola foi parar, demais o gol que ele faz, Amaral, é uma loucura essa figura, Amaral, 39 do segundo tempo, Amaral, demais o gol que ele faz, Amaral não falha, Amaral chacoalha o coração do Paulo Dantas, do Virley Alves, do Eurípides Mendes e do Roberval Silva, agora Verdão, Goiás 2, Corinthians 1 e a galera verde vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Chacoalhar, e eu quero ver. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Fica por aqui a edição de número 37 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Mais curiosidades, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. E agora, acesse o nosso site www.futeboldegoias.com.br e confira dados, fotos e curiosidades do nosso passado. Entre em contato e nos ajude a resgatar a origem do nosso futebol. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Atenção! Preparou! Correu! E chutou!